Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Deus, por podermos adorar, cultuar ao Senhor com os nossos cânticos, com as nossas orações, e agora na ministração da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos corações, Deus. Fale, nos alerte, nos deixe vigilantes, pois os dias são maus, e o diabo, ele anda ao derredor, querendo, como o leão que ruge, tragar, devorar aqueles que se lançam no caminho do Senhor. Mas que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos revista com a armadura do Senhor, e possamos sair daqui renovados, revestidos no Senhor e na força do seu poder, para resistir contra as investidas de Satanás. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Um dos autores cristãos mais celebrados do século passado, C.S. Lewis, escreveu um livro muito interessante. Lógico que é uma ficção, mas com muita realidade presente, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro, C.S. Lewis imagina como se um diabo mais velho, mais experiente, estivesse dando instruções a um diabo aprendiz. Como se um demônio mais experiente estivesse dando orientações, discipulando, por assim dizer, um demônio mais jovem sobre como tentar, como destruir os homens, como trazer problemas a eles. Em certo momento no livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis imagina uma situação em que o demônio fala ao outro mais ou menos assim: existem dois erros semelhantes, mas opostos, que os homens têm em relação aos demônios. Uns desprezam a sua existência e tratam como se Satanás não existisse, os demônios como se fosse ficção, coisa da imaginação dos homens, e assim são facilmente dominados por Satanás, pois simplesmente não creem na sua existência e não se preparam para resistir a ele. Por outro lado, alguns creem e dão tanto valor a isso que criam um interesse extraordinário sobre coisas relacionadas a demônios, aos anjos caídos e a Satanás, e ficam interessados demais para saber do que acontece no reino das trevas. E diz mais ou menos assim o final desse trecho do livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz. Os demônios saúdam tanto o materialista, que é esse que não crê na existência de demônios, na sua existência e na sua ação contra os homens, saúda tanto o materialista quanto o místico, aquele que vê demônio em tudo, com a mesma alegria. Por quê? Para o diabo, irmãos, é bom negócio você não crer que ele existe e que ele não tenta nós contra o Senhor, pois assim estaremos mais facilmente sujeitos às suas tentações. Por outro lado, alguém disse que se o diabo não consegue te parar, ele te empurra. Então, se ele vê que não consegue te parar porque você quer buscar o Senhor, quer conhecer o Senhor, ele tenta te levar para além do lugar onde você quer estar. E no que tange esse assunto de anjos e demônios, o que a teologia chama de angelologia, o estudo dos anjos, sejam anjos caídos ou anjos da parte do Senhor,
pessoas têm um interesse excessivo. E às vezes você vai estudar, vai falar da palavra de Deus, como lemos o Salmo 105, falando dos atos de Deus na redenção lá na saída do Egito, coisas maravilhosas. A pessoa, tá bom, Deus abriu o mar vermelho, o povo saiu do deserto, andou no deserto 40 anos, aquela história toda que a gente já conhece. A pessoa não cria muito interesse. Vamos ler os salmos, vamos cantar como cantamos um cântico lá de Apocalipse, ao nosso Deus que está sentado no trono. As pessoas, tá bom, isso é interessante. Mas quando fala de demônio, quando fala de diabo, quando fala, a pessoa fica logo interessada. E não devemos ser assim. Não devemos desprezar Satanás e os seus intentos malignos, mas também não devemos criar interesse demasiado por isso. Até porque a Bíblia não dá tantos detalhes assim como alguns tentam trazer. Alguns se interessam muito em saber das coisas ocultas de Satanás. É uma exortação para que não andemos nesse caminho na própria Escritura. Mas nessa noite nós veremos um momento em que Satanás tenta ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor Jesus. E eu te pergunto, se Satanás tentou Jesus após o seu batismo, se Satanás investiu contra o nosso Senhor, cheio do Espírito Santo que estava Cristo, após o seu batismo, você acha mesmo que ele não vai intentar contra a sua vida? Se Satanás teve a audácia de investir contra o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado, o Salvador, aquele que depois, não aqui, mas depois, veio morrer na cruz por nossos pecados, aquele que se esvaziou da sua glória e veio como homem para nos salvar, nasceu da Virgem Maria. O diabo viu tudo isso, irmãos. Se ele teve a audácia de investir contra Jesus, você acha que ele não vai tentar contra as nossas vidas? É isso que veremos nessa noite. As três tentações que são relatadas aqui, tanto no Evangelho segundo Lucas, quanto no Evangelho segundo Mateus. Marcos fala também da tentação de Jesus, mas de uma forma bastante abreviada. Vamos ao texto, versículo 1, como vimos. Jesus estava como? Jesus estava cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão. O que Jesus foi fazer no Jordão? Por que o texto fala que ele voltou do Jordão? Quem falou? O que Jesus foi fazer no Jordão, no Rio Jordão? Foi batizado por João Batista. Eu falei sobre João Batista mais cedo, capítulo 3. E no final do capítulo 3, antes de falar da genealogia de Jesus a partir de José, fala que ele foi batizado. Então Jesus foi batizado, Jesus estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo veio em forma corpórea, na forma de uma pomba sobre ele, e ali o Pai falou, este é meu Filho amado em quem me compraz, e o Pai nos céus falando acerca de Jesus, afirmando que o amava, que ele era o Filho amado enviado por ele à terra, o Espírito Santo ali, esse momento em que nós vemos as três pessoas do nosso Deus ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o batismo de Jesus, Jesus está cheio do Espírito Santo e ele entra na tentação. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, às vezes a gente acha, se eu estiver cheio do Espírito Santo, se eu estiver revestido de poder, se eu estiver, como ontem, falando mais uma vez, até para ser um estímulo para você estar em pelo menos um dos jejuns, se você puder estar nos dois, né, temos 2 reuniões de jejum e consagração por mês, e tem sido maravilhosas, e se você puder estar, esteja presente. Sei que tem pessoas que trabalham sábado, outros têm outras demandas, mas se programe. O próximo, como falei, vai ser no primeiro sábado de setembro. E como foi maravilhoso estarmos aqui. Você está aqui buscando a Deus, passamos um bom tempo em oração, de joelhos aqui, clamando a presença de Deus. E aí você pensa, estou cheio do Espírito Santo. Ouvimos a pregação do irmão Paulo falando sobre Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, ou deixai-vos encher do Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito Santo, e agora, eu sou imbatível, não é agora que muitas vezes o diabo vai te tentar. Jesus, cheio do Espírito Santo, lá no versículo 1 que lemos, voltou do Jordão, ou seja, após o batismo, e foi guiado por quem? Pelo diabo. Veja aí no versículo 1, ao deserto. E foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, irmãos. Então, quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito de Deus. Isso é uma coisa que dá nó na cabeça de muitos crentes que aprenderam a maldita teologia da prosperidade, que ensina que um cristão só vai ter vida mansa e tranquilo e vai ter tudo o que ele deseja na sua vida. Se isso é verdade, como é que o Espírito Santo está levando Jesus para o deserto? E lá para passar um jejum de 40 dias e ser tentado pelo diabo. Mas foi o Espírito do qual Jesus estava cheio, que o levou ao deserto. Eu quero fazer um parêntese aqui, como fizemos ontem no jejum, mas não vamos dedicar tempo em oração, mas te estimular a orar pelos candidatos ao batismo. Temos 6
adolescentes e pré-adolescentes passando pelo curso de batismo, né? Já estamos caminhando para o fim, e temos 3 irmãos adultos, 2 irmãs e um irmão, se preparando pelo batismo. Ore por esses jovens, ore por esses irmãos. Se você quiser saber quem é, nós podemos te passar os nomes depois, embora eu saiba o nome de todos eles, oramos aqui, né, tanto pelos jovens quanto pelos adultos. Vou falar o nome dos jovens, que eu sei que tem gente aqui que vai ficar com vergonha, então fica aqui entre nós, mas ore, porque muitas vezes quando a pessoa decide batizar, quando a pessoa decide se lançar diante de Jesus, as coisas não melhoram, mas ficam mais difíceis. Semelhante forma, eu já passei por isso, já falei para os irmãos muitas vezes, e certamente muitos aqui poderiam testemunhar o mesmo, quando a gente às vezes decide fazer um propósito de jejum. Eu vou jejuar por uma causa, eu vou jejuar pela minha vida, eu vou jejuar pelo meu casamento, vou jejuar para que Deus me abençoe com filhos, vou jejuar pelos meus filhos, vou jejuar pela minha família, vou jejuar pela igreja. Às vezes, irmãos, quando você está se consagrando a Deus em oração, as coisas não ficam mais fáceis, mas mais difíceis. A batalha é real, por isso que cantamos, os guerreiros se preparam para a batalha, por isso que cantamos, que passamos pela dor, pela dificuldade, mas a nossa expectativa é ver a face adorada do Senhor. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. E o versículo 2 diz, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O que vemos aqui? Jesus ficou 40 dias, irmãos, no deserto, e ele foi tentado pelo diabo. E ao fim daqueles dias ele teve fome, o que é mais do que natural, pois Jesus era um homem semelhante a mim, semelhante a você, embora fosse plenamente Deus e plenamente homem, mas ali na sua humanidade ele sentiu fome. Algo importante a ser dito aqui, esse jejum e esse momento de Jesus nos ensinam muitas coisas para nós hoje, mas também há particularidades que são específicas desse momento. Lembre-se de quem ficou 40 dias também em jejum? Moisés, no topo do Monte Sinai, ele ficou lá, e antes de receber as tábuas da lei, ele ficou lá também num jejum extenso, isolado. Então, assim como Moisés, o legislador que recebeu a lei de Deus e transmitiu ao povo, agora Jesus, o profeta, que lá em Deuteronômio 18, escrito pelo próprio Moisés, é dito que se levantaria um profeta maior do que Moisés. Jesus agora fica 40 dias também, mas não no alto do monte, mas no deserto, e é tentado pelo diabo. Assim como o povo de Israel ficou 40 anos no deserto e pereceu, a maior parte deles pereceu no deserto por ter cedido às tentações, Jesus ficou 40 dias, não 40 anos, no deserto, mas ele venceu Satanás no deserto. Então há algo específico aqui que vale só para Jesus, mas há muitos ensinos aqui que podemos aprender para as nossas vidas. Mas vamos às tentações. Versículo 3. Então, ao fim dos quais teve fome, então, ou seja, o diabo esperou o momento certo. Não foi no primeiro dia que Jesus acabou de ser batizado e chegou lá no deserto que o diabo já foi tentá-lo, mas o diabo esperou o momento de maior vulnerabilidade para tentar Jesus. Então o diabo, versículo 3, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Volte lá no capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Diz assim, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia, o que está escrito ali? Comigo em voz alta. Você é o meu filho amado, em você me agrado. Quem falou que Jesus era o seu filho amado? Deus, o Pai. Então Deus, o Pai, declarou, você é o meu filho amado. E agora olha o que o diabo fala, já no capítulo 4, versículo 3, que lemos, se você é o Filho de Deus. No momento que Jesus está mais vulnerável, no momento que Jesus tem fome, no momento que Jesus passou por todo aquele extenso jejum e naturalmente sentiu fome, Jesus está no deserto, o diabo vem questionar ou tentar confundir a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, meu irmão, minha irmã, se há aspectos aqui que não se aplicam a nós, como eu falei, Jesus, esse jejum seu antes do ministério de 40 dias, alguns aspectos aqui são únicos, pois Jesus foi único. Mas se tem coisas aqui que se aplicam a nós, uma delas é essa. O diabo continua fazendo isso.
chegando no ouvido dos seus filhos, falando, você é filho de Deus? Mas você... Tinha um filme, o pastor Roberto falava isso muito na freguesia. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E às vezes o diabo vai soprar isso no seu ouvido. Eu sei o que você fez nos verões passados. Eu sei o que você fez no passado. Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Eu sei da tentação que sobreveio sobre sua mente há pouco. Eu sei daquela situação que está tentando o seu coração e que desagrada a Deus. Como você é um filho de Deus? O diabo continua fazendo isso. O diabo continua tentando confundir as nossas mentes e drenar de nós a alegria e o vigor de termos sido adotados por Deus. Então ele fala para Jesus no momento de maior vulnerabilidade, se você é o filho de Deus e toca na necessidade de Jesus, mande que esta pedra se transforme em pão. O diabo vai lá e Jesus dá uma estocada. Jesus estava com o quê? Acabamos de ver, ele estava com fome. Então ele precisava do pão. E o diabo apresentou uma solução. Cuidado, meu irmão. O diabo continua fazendo isso. Ele continua tentando confundir a nossa filiação com Deus. Tenta te confundir se você é filho de Deus ou não. E continua tentando apresentar soluções fáceis que desonrem o nome do Senhor. Cuidado que o diabo vai na sua necessidade, na sua fome, e vai falar, transforme pedras em pães. Você não é filho de Deus? Mas olha o que Jesus responde no versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito. O que está escrito? Leia comigo. O ser humano não viverá só de pão. Ou em outra versão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vai comigo em Mateus 4. É fácil de você memorizar. Onde está a tentação de Jesus? Eu tenho estimulado a igreja a memorizar os versículos, pelo menos o endereço de alguns textos bíblicos. Esse é bem fácil, é Lucas 4 e Mateus 4. Vai em Mateus 4. O texto é muito parecido. E vemos o versículo completo. Lucas 4, versículo 3. Então o tentador, Mateus 4, 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso vem lá de Deuteronômio 8, justamente o último livro de Moisés, em que apresenta os 5 discursos de Moisés antes do povo entrar na Terra Prometida e Moisés morrer antes de entrar na Terra Prometida. Então, justamente Moisés, que ficou 40 dias no monte, ele trouxe esse discurso lá no fim da sua vida, já às portas da Terra Prometida, lá em Deuteronômio, e Jesus cita a palavra, nem só de pão. Então, nós temos necessidades reais, irmão. Temos necessidade de pagar a conta de luz. Falei, a igreja, essa semana teve dificuldade, mas graças a Deus está paga a conta de luz da igreja. Temos que pagar a conta de gás, temos que fazer compras no mercado, e está caro, né, irmão? Às vezes a gente tem que... Quem tem mais disponibilidade, às vezes fica fazendo aquela jogada de vai no mercado, pega as promoções, isso é sabedoria, né? É válido se você tem condições de fazer isso. Vai no mercado, pega as promoções daquele mercado, aí vai no outro, pega as promoções do outro e procura economizar nas compras. Precisamos pagar nossas contas, precisamos comprar, precisamos sustentar nossa casa. E as necessidades são reais. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pois a palavra de Deus é vida para nós. Tem muita gente aí que tem muito dinheiro, tem muita gente aí que tem muito recurso, e você certamente conhece alguns, mas que não tem vida, não tem alegria. Os irmãos sabem que eu trabalhei em grandes empresas, numa grande empresa de engenharia que eu trabalhei, o escritório ficava localizado na Zona Sul, e nós tínhamos muitos engenheiros muito gabaritados que moravam ali na região da Zona Sul, com muito recurso, pessoas com mestrado, doutorado no exterior, pessoas que às vezes chegavam, era frequente a gente estar trabalhando assim, vinha alguém com um saquinho daquele chocolate Lindt, que não tinha tão, hoje tem mais aqui no Brasil, mas não tinha tanto à época, e com um monte de barrinha, comprei isso lá na Inglaterra, comprei isso lá nos Estados Unidos, fui passear lá na Europa e trouxe isso aqui, eu falei, que bom. Eu outro dia fui ali no Morro da Urca e dei uma caminhada ali, voltei, fiquei feliz, que a minha realidade é essa, mas glória a Deus, ganhava um chocolatinho lá, que o pessoal trazia quando fazia suas viagens internacionais, e conheci muitas pessoas com muito dinheiro, com muito prestígio, com diplomas pesados, assim, com peso, pessoas muito qualificadas, pessoas consultadas para grandes projetos de engenharia, na área de metalurgia, como da Vale do Rio Doce, na área de petróleo, como na Petrobras, na área de transporte, como no metrô do Rio de Janeiro, que é um metrô extremamente complexo.
Cara muito gabaritado, com muitos diplomas, com muito dinheiro, vivendo em lugares maravilhosos, mas você via que a pessoa não tinha alegria, a pessoa não tinha paz, porque o homem vive também da palavra que procede da boca de Deus. E nós, às vezes, na nossa simplicidade, numa vida mais frugal, numa vida mais simples, nós temos a alegria que o Espírito Santo concede àqueles que amam e conhecem o Senhor. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, Jesus já reprime ali Satanás, mostra que ele estava firme mesmo naquele momento de vulnerabilidade, mas o diabo não para. O diabo é persistente, o diabo é astuto, o diabo é sagaz e ele é persistente. Hoje em dia muita gente é preguiçosa, mas o diabo, uma coisa que ele não é preguiçoso. E aqui o versículo 5 diz assim: então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhes mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder, e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Quantos cristãos hoje não estão sendo tentados diante da glória do mundo? Você vai ter a glória do mundo, você vai ter tantas coisas boas, você vai ter tanto dinheiro, tantas coisas, e não identificam que isso é uma tentação do próprio diabo. E Jesus respondeu, versículo 8, mas Jesus respondeu, está escrito, leia comigo o que está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Eu concordo com João Calvino, reformador, quando diz que o diabo mentiu aqui. E que é natural, porque o diabo é o pai da mentira. Jesus falou isso lá em João 8,44, salvo engano. Ele mentiu, porque se você for lá no Salmo 24, e Paulo repete isso lá em 1 Coríntios 8, o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e os que nela habitam. Cita esse versículo com frequência aqui na igreja, os irmãos conhecem. Então a terra não pertence ao diabo, pertence a Deus, pertence ao Senhor. E Ele deu aos homens, mas os homens pecaram e essa terra foi amaldiçoada. Então o diabo ele tem algum poder, sim. Ele tem alguma autoridade sobre esse mundo, ele opera seus planos malignos. Mas eu creio que ele aqui estava mentindo para, no momento de vulnerabilidade, confundir Jesus. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, rebateu o diabo com a palavra de Deus, também de Deuteronômio. O mesmo texto, quer dizer, o mesmo livro da citação anterior, agora Deuteronômio 6,13. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Essa palavra precisa estar fixa em nossos corações, irmãos. Precisamos ter isso guardado em nosso coração. Independente do que vier a nós, o nosso propósito maior é adorar a Deus. Eu cito também com frequência a Confissão de Fé de Westminster, que é um catecismo antigo da época da Reforma, dos puritanos, que é a base, por exemplo, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E na primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, a pergunta é: qual é o fim principal do homem? Em outras palavras, para que a gente existe? Por que você está vivo? Por que estamos sobre essa terra? Por que Deus não nos levou já? Por que a gente não se converte ou se batiza e dali parte direto para o cemitério? Não, calma que a gente vai ter batismo, isso não vai acontecer, amém, mamãe? Fiquem tranquilos. Amém, calma, fica calmo. Não aconteceu contigo, não vai acontecer com ela, nem com o Marcelo, nem com a mamãe. Mas por que isso não acontece? Por que a gente permanece nesse mundo, irmãos? Por que a gente vive nesse mundo? E o catecismo pergunta: qual é o fim principal do homem? Para que a gente existe? E responde mais ou menos assim: o fim principal do homem é conhecer a Deus e desfrutar dele para sempre. O fim principal nosso é conhecer a Deus. Jesus lá, orando ao Pai em João 17, na oração sacerdotal, João 17,3, ele fala: a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida é conhecer a Deus, a vida é conhecer a Jesus, irmão. Então Jesus fala: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. É para isso que nós fomos chamados. Podem te apresentar as glórias desse mundo, os prazeres desse mundo, o dinheiro desse mundo, mas se isso fere a sua adoração ao Senhor, despreze, pois mais importante é vivermos para a glória de Deus. Então essa foi a segunda tentação. Como citei há pouco Calvino, agora uma citação dele, lá no seu comentário, Calvino fez algo muito interessante, que ele chama a harmonia dos evangelhos. Ele pega o trecho de Marcos, de Lucas e de Mateus e bota ao lado e vai comentando ali. E nesse livro Calvino fala assim: a intenção de Deus, não tenho dúvida, era exibir na pessoa de seu filho como um espelho translúcido, um espelho muito claro, quão obstinada e perseverantemente Satanás se opõe à salvação dos homens. Vou ler novamente. A intenção de Deus,
não tenho dúvida, era exibir na pessoa de seu filho, como em um espelho translúcido, quão obstinada e perseverantemente Satanás se opõe à salvação dos homens. Satanás queria desviar Jesus do seu foco, Satanás queria desviar Jesus da sua missão, porque ele não queria que Jesus morresse por nós. E ele tentou isso, tentando fazer Jesus adorá-lo e não ao Senhor. Mas a terceira e última tentação relatada aqui em Lucas, versículo 9. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo, a parte alta do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, novamente questionando a identidade de Jesus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Alguém lembra de onde vem essa citação? Salmo 91. Aquele salmo que muitos têm em casa com a sua Bíblia aberta, que tem um folhetinho com ele escrito, e não há problema nisso, desde que a sua Bíblia não fique aberta só no Salmo 91. Você lê outros textos também. Mas esse belo salmo, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que salmo belíssimo! Então, Jesus responde à tentação do diabo, falando, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, Deuteronômio 8:3, está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e preste culto somente a Ele, Deuteronômio 6:13. E aqui que o diabo astutamente faz, você está me respondendo com a palavra? Então eu vou te tentar com a palavra. O diabo usa a própria palavra de Deus, distorcida, para tentar o Senhor, e isso ele continua fazendo hoje. Por isso, cuidado com o que você ouve na internet, com o que você ouve em palestras. Há muita coisa boa, muita gente séria pregando e ensinando verdadeiramente a palavra de Deus nas redes sociais, no YouTube, mas há muita balela. E há muita gente que, assim como o diabo, está distorcendo a palavra de Deus, e você olha, parece que é algo verdadeiro, parece que é algo digno, parece que é algo fidedigno ao que a palavra ensina, porque o diabo está citando a palavra, irmão. Você acha que o diabo não conhece a Bíblia? O diabo conhece a Bíblia. E ele cita aqui esse belíssimo salmo. Salmo 91. Aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que o guardem. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O salmo está errado? Tá? Não, claro que não. O salmo está certo, isso é verdadeiro. O problema é que o diabo usou isso para tentar Jesus e mandar ele se jogar de um lugar que Deus não tinha mandado ele fazer isso. Então a própria palavra de Deus pode ser distorcida, como é nas seitas, que usam a palavra de Deus para distorcer, como é nas falsas religiões, às vezes baseadas na Bíblia, que usam a palavra de Deus para distorcer ensinos e para enganar as pessoas. Mas é como Jesus responde no versículo 12. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E de qual livro vem essa citação? Deuteronômio, agora capítulo 6, versículo 16. Então Jesus vai lá, fica aqueles 40 dias, não que Jesus conhecesse só Deuteronômio 6, só Deuteronômio, mas ele faz as 3 citações a partir do último livro de Moisés, que relata os discursos de Moisés ali, Moisés próximo à entrada do povo em Canaã, ele não entrou, e aí Jesus cita aqui, rebate o diabo, tentando ele com a palavra de Deus, com a própria palavra de Deus. E como vocês já me ouviram falar muitas vezes, a gente precisa saber o que está escrito, mas a gente também precisa saber o que também está escrito. Precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz, mas o que a palavra de Deus também diz. Porque frequentemente seremos tentados pelo diabo e por falsos profetas com a palavra de Deus. Às vezes acontece de pessoas mandarem materiais para mim, se você que tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar, pode fazer isso, farei com alegria. Só não se fica triste se eu demorar um pouquinho para responder, que a dinâmica é meio intensa, mas farei com alegria, ou procure algum professor, algum mestre em nossa igreja. Mas precisamos ter discernimento, irmãos. Às vezes você vê uma pessoa falando algo que cita a Bíblia, a pessoa às vezes cita o hebraico, cita o grego, as línguas originais, fala, uau, essa pessoa tem conhecimento, mas cuidado, o diabo conhecia a palavra, e nós precisamos conhecer a palavra, e também o que está escrito, mas conhecer o que também está escrito, para refutarmos as heresias e os enganos que estão aos montes aí, ao nosso redor. Aproveitando o ensejo, próximo domingo, iniciarei as aulas do Panorama Bíblico em nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo uma leitura bíblica, momento anúncio comercial da igreja, mas é importante para a sua edificação. A nossa Escola Dominical funciona após o culto da manhã, e nós começamos uma leitura do início do ano. Confesso que eu pensei em adiar para esperar a Escola Dominical, mas preferi começar essa leitura, que será em 2 anos.
Leremos toda a Bíblia nos anos de 2024 e 2025, sendo o Novo Testamento 2 vezes, e os livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, 2 vezes. Uma vez em 24, uma vez em 25, e o Antigo Testamento, todo o restante, uma vez só ao longo desses 2 anos. Estamos engajados nessa leitura, e a partir do próximo domingo, a gente vai ter uma aula que eu vou ministrar essas primeiras aulas, sobre a leitura da semana. Para quê? Para que você possa absorver melhor o que você vai ler durante a semana. Estamos lendo Lucas, então semana que vem a aula será sobre Lucas, e também os Salmos, mas os Salmos é mais uma leitura devocional. Às vezes vamos mencionar, às vezes não. Mas venha domingo pela manhã, se puder venha à noite também, mas fique para a escola dominical, que vamos começar esse panorama bíblico. A gente vai aprender a leitura, o texto que está sendo lido, para você poder assimilar o que está escrito e se fortalecer para o que também está escrito, para resistir às tentações do diabo, pois ele continua fazendo isso no dia de hoje. Não se iluda. E ele tenta naquilo que temos mais fragilidade muitas vezes. Vá comigo em Efésios capítulo 6. Conhecido texto que fala da batalha espiritual. Efésios 6. Versículo 10, Efésios 6, 10. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo não está falando agora para Jesus, né? Até porque Jesus aqui já tinha subido aos céus. Mas está falando para nós, para os Efésios, isso vale para toda a igreja. O diabo que tentou Jesus continua tentando a igreja do Senhor no dia de hoje ainda. Então, para você ficar firme contra as ciladas do diabo, revista-se da armadura de Deus. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem, você tem que ter o seu movimento de lá, pegar a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem o quê? Firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. Então, o que nos faz apagar os dardos do maligno? Esses dardos inflamados, naquela época de guerra, né, vinha uma seta com chamas, e aquilo era para incendiar, matar a pessoa, incendiar onde ela estava. Então, como é que você resiste aos dardos inflamados do maligno? Com a fé, irmão. É o escudo da fé. Você fala: eu creio que Jesus Cristo é por mim, eu creio que Deus me salvou, eu creio que Deus está me guardando, eu tenho fé. Então, essa fé me faz resistir contra as investidas de Satanás, que ele continua agindo. Versículo 17, usem também o capacete da salvação, ou seja, proteja a sua mente com a certeza da salvação. O capacete, ele protege a mente, né? Então, você na sua mente tem a certeza de que você foi salvo, que Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Isso protege contra as acusações e confusões que o diabo tenta trazer. E o versículo 17 diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, qual é o lutador, qual é o guerreiro, qual é o soldado que vai para a batalha sem uma espada? No contexto aqui dos dias de Paulo, hoje seria um fuzil, seria uma outra arma. Mas aqui, quando não existiam armas de fogo, como ele iria para a batalha, como ele iria para o campo de batalha sem a espada? Não tem sentido isso. Então, como você quer se embrenhar numa guerra que você está alistado? Porque alguns pensam assim: não, mas esse negócio de batalha espiritual é para o diácono, é para o ministro de louvor, é para os irmãos da intercessão, é para os professores da escolinha, é para o pastor. Não! É para todo cristão. Todo aquele que se chama pelo nome de Jesus está alistado nessa guerra, quer queira, quer não, quer reconheça, quer não. Então, como você vai batalhar? Antes do culto, logo que eu cheguei à igreja, bem antes do culto, alguns irmãos estavam reunidos ali, temos alguns militares aqui na igreja, estavam debatendo sobre filmes que falam sobre estratégias de guerra e falando sobre isso. Mas como você vai combater o inimigo sem a espada? E o que é a espada? Segundo a analogia de Paulo, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Muitos crentes hoje
querem se lançar na batalha sem conhecer a palavra de Deus, sem meditar na palavra de Deus, sem memorizar a palavra de Deus, você vai ser derrotado, irmão. É só você pensar na imagem de ir para um campo de batalha, no meio daquela guerra, lembra aqueles filmes de antiguidade, épicos, assim, todo mundo brigando, e você com o escudo da fé, mas sem uma arma de ataque. Você vai ser facilmente destruído nessa batalha. Então você tem que conhecer a palavra de Deus. É uma arma de ataque que o Senhor deixa para nós. E Jesus, conhecendo a palavra de Deus, sendo Logos de Deus, o que ele fez? Ele respondeu às tentações do diabo com a palavra. E mesmo quando o diabo tentou Jesus com a palavra, falando, está escrito, Salmo 91, Jesus respondeu, também está escrito. Não tentarás o Senhor, teu Deus. A gente precisa conhecer a palavra, gente. Infelizmente, a igreja evangélica brasileira está muito frágil, eu creio, porque perdeu esse tônus da palavra. Eu gosto de falar, mas é a oração e a palavra caminham juntos. Que a palavra o tempo todo mostra a importância de orarmos. E se nós orarmos ao Senhor, o próprio Espírito Santo vai botar no nosso coração o desejo de conhecer a sua palavra. Eu não acredito em pessoas que falam, não, sou uma pessoa de oração, não conheço nada da Bíblia. Ou então a pessoa fala, eu não sei, não tenho vontade, quase não leio a Bíblia, mas eu oro muito. Está errado. Ou o contrário. Eu conheço, leio muito a Bíblia, mas não gosto de orar. Não, a gente tem que orar e tem que conhecer a palavra. Claro, tem pessoas que vão ser chamadas a uma medida maior de oração, de intercessão por pessoas, por situações, e outros a uma medida maior da palavra, para o ensino, mas todo crente tem que orar. E olha o que Paulo diz. Acabou de falar que a espada do Espírito é a palavra de Deus. No versículo 18, olha o que ele fala. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo fala, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E vocês têm que orar o tempo todo. Meu irmão, sem oração e sem palavra, a gente vai sucumbir no campo de batalha espiritual. Tem muita gente que fica na batalha espiritual e quer ler livro de Rebecca Brown, gente que diz que foi no inferno, que foi no céu. Você não precisa de nada disso, é balela. Leia a palavra de Deus, fortaleça-se com a palavra de Deus, ore ao Senhor em todo o tempo. Essas são as armas que Deus nos dá para resistir nessa batalha espiritual que é real, irmão. E aqui uma aplicação breve, versículo 19, olha o que ele diz. Paulo pede oração, orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar comigo, cumpre fazer. Paulo estava preso em Roma, possivelmente, ao escrever essa carta, mas ele pede oração. Eu quero estimular a uma prática. Tem muita gente às vezes não ora porque pensa, não tem motivo de oração. A gente tem um grupo aqui na igreja de WhatsApp de pedidos de oração, é aberto a todos os membros, aqueles que nos visitam também. Se você quiser entrar lá, a gente compartilha pedidos de oração e pedimos a todos ali que orem. Mas eu quero estimular a um pedido específico. Ore pelos cultos da nossa igreja. Olha o que Paulo fala, orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Todos os dias, especialmente no sábado, na sexta-feira, ore pelos cultos de domingo. O Senhor abençoa quem vai ministrar o louvor, o Senhor abençoa o serviço de culto, o Senhor abençoa os músicos, abençoa quem vai pregar a palavra de Deus, abençoa o momento de Santa Ceia, que temos todo domingo, alternando de manhã e à noite, abençoa a escolinha, livra-nos de homens maus, ore! Ore pelo pregador, Senhor, abençoa o pastor ou quem for pregar a palavra nesse domingo, ou nessa terça-feira, ou na reunião de mulheres, ou na reunião de homens, ou na consagração, abençoa para que essa pessoa com ousadia faça o mistério do Evangelho conhecido. Isso é papel de toda a igreja, não só do Ministério de Intercessão. Então quero compartilhar esse fardo, esse encargo com você, meu irmão, minha irmã. Ore pelos cultos da nossa igreja. Ore, clame a Deus. Que ao abrir a boca, que seja eu ou outra pessoa que esteja ministrando a palavra, Deus nos dê autoridade, grilhões sejam despedaçados, pessoas sejam libertas de demônios em nosso meio, pessoas tenham seu pensamento corrigido de acordo com a palavra de Deus, e para isso precisamos do poder do Espírito Santo e precisamos orar. Mas voltando lá, volte a Lucas, capítulo 4. Jesus botou o diabo no seu lugar. Não tentarás o Senhor teu Deus, não põe à prova, nem só de pão virá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. É em Lucas 4, versículo 13, concluindo esse relato, diz assim, algo que apenas Lucas relata, é muito interessante. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus para sempre. Esse está escrito aí? O diabo afastou-se de Jesus
Então ele voltou, irmão. Muita gente pensa que quando venceu uma batalha, acabaram as guerras. Não. A batalha só vai encerrar quando nós fecharmos os olhos em definitivo nessa terra. Até o nosso último dia, o diabo vai tentar em momento oportuno. Não seja um crente ingênuo. Até momento oportuno. Alguns entendem que é quando Jesus estava lá no Getsemane, lutando, né, e orando ao Pai que, se possível fosse, afastasse dele o seu cálice. Mas eu creio que Jesus, não só naquele momento último e crucial, mas em toda a sua carreira ministerial, Jesus foi o tempo todo desafiado por Satanás para deixar o seu caminho de salvação, pois, como lemos aqui nas palavras de Calvino, Satanás perseverantemente, de forma obstinada, se opõe à salvação dos homens. Ele queria que Jesus falhasse em sua missão, mas ele não falhou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai querer que você falhe também. Não que você falhe, que você falhe. E pode ser que você esteja num tempo de calmaria, mas não se iluda. Ele se afastou até momento oportuno. E nem sempre ele vai se apresentar de chifre, com cheiro de enxofre e com um rabinho com uma seta na ponta. Efésios 6 vem logo após Efésios 5. Olha que revelação, palavra rema aqui trazida a vocês. Mas por que eu estou falando isso? Porque sabe, um dos assuntos que tem no final do capítulo 5, o assunto do final do capítulo 5 de Efésios, relacionamentos. Efésios 5, 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a partir do versículo 22 ele fala das mulheres, as esposas estarem sujeitas ao marido como a Cristo, e os maridos amarem as esposas como Cristo ama a igreja. Depois ele fala dos servos estarem sujeitos aos seus senhores, e também dos filhos estarem sujeitos aos pais, e os pais criarem os filhos sem irritá-los na admoestação do Senhor. E aí ele fala de batalha espiritual a partir do versículo 10 do capítulo 6. Por que eu estou falando isso? Um dos maiores lugares em que Satanás tenta contra as nossas vidas é nos nossos relacionamentos. Talvez você pense assim: a igreja vai fazer uma cruzada evangelística. Vamos lá para a Praça do Anil, Ximenes, botar uma banda lá, botar um grupo evangelizando, vamos lá no Rio das Pedras, vamos lá no Pinheiro, Silênio de novo, como fizemos anos atrás, lá na Praça do Pinheiro, vamos evangelizar. O diabo vai tentar? Vai. Precisamos nos revestir de oração para fazer isso, não podemos brincar com as coisas espirituais, mas não se iluda achando que o diabo só vai vir contra a sua vida quando você estiver envolvido em um ministério ou uma programação da igreja. Doce ilusão. Ele vai tentar dentro da sua casa, gerando contento entre marido e mulher. Ele vai tentar no relacionamento seu com seu filho. Ele vai tentar no seu relacionamento com seus irmãos. Ele vai tentar na igreja, no relacionamento entre pessoas da igreja. Vigie, meu irmão. Vigie, minha irmã. Porque o diabo, ele continua tentando. Até momento oportuno, ele vai continuar. E muitas vezes, dentro da nossa casa. Não é à toa que eu creio que Efésios fala: maridos, esposas, pais, filhos, servos, senhores, Efésios 5, 22, até o início do capítulo 6, e depois fala da batalha espiritual na qual todos nós estamos engajados, quer queira, quer não. Algumas aplicações para a gente concluir. Qual é a ética de Satanás? Se você gosta de futebol, eu não gostava muito não, mas voltei a gostar. Agora estou gostando um pouco menos, né? Meu time não está nada bem, mas perseveremos. Aí alguém falando, né, de jogar nas 4 linhas. Será que Satanás joga nas 4 linhas? Será que ele respeita as regras do jogo? Será que Satanás consulta o VAR? Ele manipula o VAR. Tem uns times também que fazem isso, né? Mas deixa para lá essa parte. Mas será que o diabo vai lá igual o juiz, corre lá pro cantinho, vê aquela tela lá? Quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando. Ele vai lá naquela telinha e olha e fica pensando. Aí volta, faz assim, né? Como é que o juiz faz? Assim, né? Aí fala: pênalti, ou gol roubado contra o Fluminense. Ah, desculpa, eu tenho Vascaíno no jogo, né, Marcílio? Mas tudo bem, outro jogo acho que roubaram o Vasco, agora roubaram o Fluminense. Tudo bem, deixa pra lá. Aí o diabo consulta o VAR, o diabo joga nas 4 linhas. O diabo não está nem aí para a ética, irmãos. A ética de Satanás é não ter ética. Ah, mas eu estou brigando com a minha esposa. Ah, mas eu estou passando uma dificuldade financeira. Meu filho está doente. Sabe o que o Satanás olha para você e pensa? Ele ri da tua cara, ele não está nem aí para isso. Se ele tentou Jesus depois de 40 dias, eu creio, como dizem alguns comentaristas bíblicos, que o diabo tentou Jesus não só ao final dos 40 dias.
Mas eu creio que esse episódio foi no final dos 40 dias. Se ele tentou Jesus no seu momento de maior vulnerabilidade, você acha que ele não vai tentar você? Não seja ingênuo. O diabo não tem VAR. O diabo não joga dentro das 4 linhas. Primeira aplicação. Segundo, o jejum de Jesus, como falei, ele lembra o jejum de Moisés. E a tentação de Jesus aponta também para o povo de Israel no deserto, mostrando que o povo falhou. Adão falhou, mas Jesus venceu no deserto. Adão e Eva cederam à sugestão da serpente. O povo pecou e caiu no deserto, mas Jesus venceu Satanás, que é a antiga serpente, e Jesus prosperou, ele agradou a Deus mesmo no deserto. Mas algo que nos ensina ali também, Satanás vai nos tentar e a gente tem que buscar. Uma das práticas, irmãos, que eu acho mais importante da igreja resgatar é a prática do jejum. Há no nosso canal do YouTube uma série de mensagens que preguei sobre o jejum. Eu creio que o jejum sempre foi importante em toda a história da igreja. Jesus falou lá em Mateus 6, quando jejuarem, farão assim, sugerindo que seus discípulos jejuariam. E eu creio que não só quando ele foi morto, mas por toda a história da igreja. Grandes homens da história da igreja, grandes mulheres da história da igreja jejuaram. Mas a nossa geração é uma geração indisciplinada, é uma geração acomodada, é uma geração sem foco, sem propósito. Eu acho que o jejum, para nós, é mais importante que o jejum alinhe as nossas prioridades. Eu não vou abrir mão de um alimento, de uma bebida, porque eu preciso me consagrar a Deus. Como isso é importante aos olhos de Deus e como essa geração precisa redescobrir isso, irmãos. Então precisamos jejuar, não digo que seja necessariamente 40 dias, embora tenha pessoas que façam, mas vai com calma. Tem gente que vem com muita empolgação e às vezes passa até problemas físicos. Vá com calma, mas pense nisso, em dedicar, consagrar um tempo separado a Deus em jejum e oração. Então, primeira coisa, a ética de Satanás. Satanás não tem ética. Segunda coisa, o jejum de Jesus tem aspectos particulares, mas nos ensina que Satanás vai nos tentar, às vezes quando você está em jejum, na sua maior vulnerabilidade, e também devemos repensar, se não devemos voltar à prática do jejum. E por fim, terceira e última aplicação, a palavra de Deus é fundamental, irmãos. Crente não permanece de pé se não conhecer a palavra de Deus. Não há como resistirmos ao dia mau se não tivermos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então precisamos, aproveite essas iniciativas da igreja, leia a Bíblia com a gente. Tem gente fazendo os planos de leitura, não tem problema, desde que você esteja lendo a Bíblia, mas leia a Bíblia. Agora eu preciso te dizer uma coisa, dificilmente a gente fala, não, quero ler a Bíblia do meu tempo, do meu jeito. Eu não conheço ninguém que fez isso e conseguiu ler a Bíblia toda. Porque você vai ler o livro que você gosta mais, você vai começar e vai ler Gênesis 30 vezes, e quando chegar em Levítico você vai ler até o capítulo 2 e vai parar. Ano que vem eu volto e esse ano nunca chega. Então o plano de leitura ajuda a gente a ter disciplina para ler toda a Bíblia, porque toda a palavra de Deus é útil, como diz 2 Timóteo 3. Então leia a Bíblia, fortaleça-se no Senhor. Calvino, na última citação dele, ele fala, todas as afeições corporais que existem no homem, ou seja, tudo que temos, representam oportunidades, da quais Satanás lança a mão para tentá-lo. Não se iluda, Satanás vai tentar a mim e vai tentar a você, mas reforce. Lembre-se do que falei no início, as sábias palavras de C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Alguns ficam fascinados com as coisas do diabo, dos demônios, e veem diabo até onde não tem. E outros desprezam as suas artimanhas. Não vá para um extremo nem para o outro. Confie no Senhor, dedique-se a Deus, aplique-se a palavra de Deus, aplique-se a oração, confie que Deus é poderoso para nos sustentar, mas não despreze as artimanhas de Satanás. Vamos orar, feche seus olhos, presente sua vida em oração ao Senhor.